o nosso Ele está gravando. Para iniciarmos o nosso trabalho, que seria hoje é o último dia, né? Seria no passado, né? Mas aí pelo Edson ficar doente, aí a célula de cara nova, que nós demos o título, e acabou que nós prorrogamos. E agora vai dar o término da célula de cara nova. Mas antes de tudo, nós vamos falar com o Pai do Céu, aí depois o Edson está com a palavra. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos agradecidos por mais uma vez ter a tua presença. Obrigado a Deus porque o Senhor tem dado um dia, dado suporte para que nós venhamos, estivéssemos aqui neste momento para aprender mais um pouco da tua palavra. Porque esse é o objetivo, não só esse é o objetivo, mas é o principal objetivo nosso na Terra, Pai, é aprender a tua palavra e receber o ID, atender o ID, levando a mensagem do que o Senhor pediu que nós o fizéssemos, a Deus. Obrigado por tudo. Esteja com o Edson, que vai iniciar a palavra, esteja conosco para que vamos ouvir e esteja nos preparando no nosso coração para que nós possamos ouvir, não o que nós queremos, mas que o Espírito Santo quer que fale nas nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo. Eu rogo, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok? Posso Manda falar? ver. É isso? Manda ver. Isso aí. Só na hora que tiver faltando então tá 10 minutos, vou levantar a mão assim para você, tá? Isso, eu queria saber quanto tempo. Isso, eu tenho quanto tempo? São 5 horas aqui? Você vai ter... 5 e 10. Você vai ter meia hora. O irmão Carlos dá um toquinho. Coloque aí mais ou menos meia hora agora. Eu te dou o toque na hora que tiver faltando 5 minutos. Tá, ok. Então tá bom. Bom, irmãos, primeiro quero agradecer a Deus a oportunidade de que a gente está, de poder estar junto com os irmãos. Amém. Os irmãos, agradeço as orações dos irmãos em nosso favor, da nossa família. E realmente todos nós aqui pegamos o Covid e foi bem ruim, né? Bem uma situação complicada. E como o irmão Carlos, a gente estava falando agora, a gente pede as pessoas não deixar, se possível, não pegar isso, né? Porque é muito ruim, né? E o irmão estava falando, a situação foi pior ainda, que chegou a ser entubado. É terrível, né? Então, damos graças a Deus, né? Eu creio que todos nós podemos dar graças a Deus. Deus tem nos guardado e livrado. E um pouco sobre isso, queremos falar, né? Esses dias que nós estamos vivendo, né? Dias de dificuldade, dias em que as pessoas estão pensando a sua própria existência, né? Uma coisa que afetou o mundo todo de uma maneira tão rápida e que ainda não vimos ainda uma solução definitiva acontecendo, né? Tá o processo devagar, eu não sei como vocês estão aí, mas aqui no Brasil ainda está devagar a questão da vacinação, né? Tem caminhado. E com isso a gente vê a preocupação, né? A preocupação. São pessoas que estão hospitalizadas, né? Alguns, né? Ou seja, pessoas já passaram para a eternidade, né? Umas com Cristo, outras sem Cristo, né? E tudo isso vem afetando, né? As pessoas, né? Alguns, né? Entram em pânico, outros ficam tristes, né? Tudo isso tem acontecido. Mas nós, como crentes, né, nós podemos encontrar conforto, podemos encontrar a esperança, né, na comunhão com Deus e também na sua palavra, né? Então, nós devemos nos alegrar, né? Em qualquer situação que nós estamos, devemos nos alegrar no Senhor, né? Porque Ele está conosco. Então, nós queremos ver um pouco sobre isso em Efésios, né? Paulo, ele vai falar para nós, fala para os crentes de Éfeso, né? Vai escrever a carta aos Efésios e nós podemos aprender alguma coisa com esse ensino de Paulo. Então, pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia em Efésios 1, nós vamos ler do 15 ao 23. Efésios, capítulo 1,
do 15 ao 23. Não vai sair. Amém. Glória a Deus. Amém. Da irmã Sônia, né, irmã Sônia? Sim, paz, Senhor. Paz de Deus. Muito bem, acho que eu posso ler, né? Podemos Sim. acompanhar. Amém. Diz a palavra de Deus. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, né? É um texto maravilhoso, né, que o apóstolo Paulo está expressando a sua oração em favor dos crentes, né, de Éfeso, né? E nós podemos, né, também aprender com ele. Então, vamos alguns motivos, né? Temos motivos de gratidão a Deus, aonde quer que nós estejamos, né? Estou eu aqui no Ceará, tá os irmãos lá de Rondônia e vocês aí na Inglaterra, né? Aonde quer que Deus nos levar, nós temos motivos de gratidão a Deus, né? Nós temos, geralmente a gente vê o relato de missionários, né, que vão para lugares tão distantes, tão difíceis, enfrentam tanta dificuldade, mas ele conta ali o que passou, né, e ele agradece a Deus. Da mesma forma, nós como crentes, né, devemos agradecer a Deus. E aí nós temos esse exemplo, né, o exemplo de Paulo, que foi também um missionário, mas o que eu quero enfatizar é que por onde ele andou, né, ele tinha motivos de agradecer a Deus. Então, o testemunho que Paulo tem, nos apresenta, ele é bastante notável, né, o quanto ele sofreu por amor do evangelho. E aí nós lembramos de Atos, né, a partir de Atos 9, nós não precisamos abrir a Bíblia lá, só vou citar alguns textos. Atos 9, que fala da sua conversão, e depois, logo em seguida, né, fala que ele iria para ser missionário entre os gentios, né? Mas é interessante que Atos 9, versículo 16, falando ali de Paulo, o Senhor disse a Ananias, diz o texto, né? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, né? A nossa vida em Cristo, ela não tem que ser, não existe uma promessa, né, de que ela vai ser um mar de rosas, né? Mas ela nos mostra em várias partes, né? E aqui era um caso específico de Paulo, mas a palavra de Deus nos fala, né, o próprio Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições. Então, nós passamos, né, estamos passando, o mundo tem passado por esse momento de aflição geral. Às vezes, né, nós somos atingidos por essas aflições terrenas, né? Mas nós devemos estar animados, né? Devemos regozijar em Deus, devemos
mesmo nas aflições, agradecer a Deus por causa dos benefícios, né, da bênção que nós temos em Deus. Então, ainda 2 Coríntios, os capítulos 10 e 11, também Paulo mostra o quanto ele sofreu, né? Combinando aqui com Atos 9, a gente vê o quanto ele sofreu e ele vai expor isso na segunda carta aos Coríntios. Mas em tudo isso, nós vemos que Deus estava com ele. Né? Deus estava com ele. E o Senhor está conosco. Né? Passamos por lutas, passamos por provações, passamos por dificuldades, às vezes luto, né? Luto na família, né? Ou próximo de alguém. Mas nós não precisamos desesperar, porque Deus está conosco, né? Em todos os momentos da nossa vida, né? Então, lá na carta aos Efésios, né? Eu quis só enfatizar um pouquinho a vida de Paulo, mas voltando aqui aos Efésios, no versículo 15, é interessante como que ele inicia essa parte da carta, né? Ele está dando continuidade ao início da carta, mas o nosso texto começa dizendo assim: por isso, talvez na sua Bíblia diga assim, por esta razão, né? Tem as versões variam. Então nós vamos ver que Paulo, né, ele está demonstrando, né, essa expressão, ela demonstra a sequência de um texto, né? Esse texto que vai a seguir, ele tem uma origem, né, que antecede. E qual é essa origem? Né? O que ele está dizendo? A partir do verso 3, nós não vamos ler o texto todo, mas a partir do verso 3, do capítulo 1, de 3 a 14, Paulo está mostrando ações de graças. Né? Ações de graças a Deus. Ele diz assim, ação de graça a Deus que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu recebi, né? Jair mandou para nós, mostrou, né? O frio que vocês passam aí, né? E eu fico pensando, né? Outro lugar terrível, né? Então, mesmo diante de uma situação fria, né? Mesmo que a gente passe dificuldades, as diversidades, né? Que tenha, não está acostumado com esse clima, né? Às vezes não está acostumado com o povo, às vezes enfrenta perseguição, né? Por causa do evangelho. Mas nós devemos nos lembrar que nós recebemos toda sorte de bênçãos de Deus. Eu penso que estar num país distante, às vezes vem para a pessoa a saudade dos familiares, dos amigos, do que viveu, né? Do que vivia no país de origem. E a pessoa pode chegar a tendenciar para um sentimento de solidão. Mas o crente deve lembrar, nesse momento, né, que Deus está com ele. Né? Amém, glória a Deus. Só isso é motivo de grande alegria. Né? Só isso é motivo de nós estarmos regozijando em Deus. Né? E saber que o Senhor não nos deixou. O Senhor não nos abandonou. Ele não ficou lá no país de origem. Ele está conosco. Né? Ele está naquele momento junto com o irmão, junto com a irmã. Né? E nos tem abençoado. Né? Então, ele começa mostrando, ele vai fazer uma oração de ação de graças, né? Por todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Então, nós vemos que Deus, né, ele nos abençoou, ele nos salvou. Né? Nós devemos lembrar dessas bênçãos. Deus nos salvou do mundo, das garras de Satanás, do pecado. Né? Ele nos remiu. Né? A remissão era aquele pagamento feito pelo escravo. Né? Ele pagou o preço, Cristo pagou o preço em nosso lugar, e ele nos resgatou para filhos de adoção. Então, ainda que passamos por dificuldades, nós devemos lembrar que somos filhos adotivos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Né? Nós devemos nos
consolar, né? Confortar nessa esperança. E é interessante que ele faz toda essa, ele vai fazer do versículo 3 ao 14, toda uma relação de motivos pelos quais devemos dar graças a Deus. E no versículo 12, Efésios 1, 12, olha o que diz aí. Diz assim, ó, a fim de sermos para louvor da sua glória. Né? Até aí que eu quero trazer. Né? Mas podemos dizer, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Tudo que Deus fez, né? E tudo que Cristo fez, e tudo que nós devemos fazer, deve ser para a glória de Deus. Amém. Amém. Ele é Amém. digno de toda a glória. Glória. Né? Amém. Cristo nos salvou, né? Cristo resgatou, nos pagou o preço do nosso pecado para o louvor e glória de Deus. Um dia nós vamos estar diante de Deus nos céus, né? E vamos estar louvando e cantando. Para quê? Para a glória de Deus. Então, se eu passo hoje, né? Se eu estou aqui, por exemplo, estudando, para que eu estudo? Para a glória de Deus, deve ser. Amém. Né? Os irmãos mudaram do Brasil, foram para a Inglaterra. Mas eu fui para procurar uma melhora de vida, fui tentar uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa outra. Mas nós devemos lembrar, irmãos, antes disso, o que nós vamos fazer deve ser para a glória de Deus. Amém. Então, se eu estou, né, procurando uma atividade, procurando um trabalho, querendo ficar no país, querendo voltar para o Brasil, seja lá o que for. Aqui, né, os irmãos lá em Rondônia, né, se nós estamos fazendo, o que é que nós estamos fazendo? Ela deve ser feita para a glória de Deus. Só um minutinho. Acende a luz para mim, por favor. Então, Paulo, ele vai continuar a carta, né? Agora ele começa com essa expressão, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Né? Então, ele continuando a carta, nós vemos aqui, Paulo ele vai falar do testemunho dos efésios, né? Dos crentes de Éfeso, né? Ele fala que ele ouviu, né? Ele ouviu a respeito da fé que há daqueles irmãos, né? E o amor para com todos os santos, né? É maravilhoso, né? Nós conhecemos santos aí da Inglaterra, que a gente não conheceu aqui no Brasil, né? E a gente conhece, né? Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer alguns irmãos que são de Moçambique, outro que é de Cabo Verde. Conhecemos um pastor que veio da Índia, né? E que maravilha a gente poder lembrar que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Né? Todos nós estamos na mesma condição de irmãos em Cristo, embora cada um, né, no seu lugar. Mas a palavra de Deus fala, né, do dia em que todos os povos, línguas e nações, né, estarão louvando a Deus, né? Que maravilha a gente pensar nisso, né? Crentes de toda a região que a gente hoje não conhece, mas um dia nós vamos conhecer na eternidade, né? Mas todos louvamos, servimos ao nosso Deus, servimos ao mesmo Deus. Então, os crentes de Éfeso, né? Nós vamos ver aqui que os crentes de Éfeso, eles se tornaram conhecidos pela fé que eles possuíam, né? Eles tinham uma fé que chegou ao conhecimento de Paulo de uma tal maneira que ele louva, né? Ele diz aqui, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, né? E a respeito da fé, nós podemos... tem muitas coisas na Bíblia, né, que se fala a respeito da fé. Eu quero citar somente 2 versículos, né? Que é Hebreus 11:1, né, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Nós podemos dizer que ele é o alicerce, né? É através da fé, nossa fé deve estar alicerçada. E aí nós podemos nos lembrar de Jesus, né, andando, né, neste mundo e falando com muitas pessoas, a tua fé te salvou, né? Nós temos que ter fé,
Como é que está a nossa fé no nosso Deus? Sim, nós cremos, né? A Bíblia diz, mas como é que está na hora da aflição? Como é que está na hora que nós passamos pela adversidade? Nós conseguimos descansar em Deus, né? No momento em que passamos pelaquela dificuldade, orar a Deus, entregando o nosso corpo a Deus, se é a vontade dele, né? Para nos levar para a glória, ou para nos recuperar, ou para nos tirar daquela aflição, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a prova das que não se veem. E ainda, Hebreus 11:6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Estão me ouvindo? Sim. Amém, amém, tá? Amém. Sim, amém. Glória a Deus. Deu uma Glória cortada, a mas Deus. voltou. Eu tinha dado uma cortada para mim aqui. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário, Deus, o versículo 6, ele fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus um dia nos dará galardões, mas talvez neste presente momento da nossa vida, nós tenhamos que passar pelas aflições, né? Então, nós devemos, ainda nessa situação, lembrar do que a palavra de Deus nos diz, da segurança da nossa fé, e que a nossa fé possa ser, como a dos Efésios, motivo de testemunho. Amém. Né? Seria bom se a gente pudesse, né, saber que, né, os irmãos lá na Inglaterra têm uma fé firme no Senhor. Eu fiquei sabendo. Imagina Paulo dizendo isso a respeito de nós, né? Como seria maravilhoso o testemunho da nossa fé e com certeza, né, agradar a Deus com isto. Então, nós devemos, como crentes, né? O próprio nome fala, né? Crentes. Crente é quem crê, né? Quem tem fé, né? Mas, como crentes, nós devemos exercer a nossa fé, devemos praticá-la, né? Devemos crescer, né, na nossa fé de tal maneira que agrade a Deus, né? E que ela possa servir como um testemunho ao Deus quem nós servimos, né? Na hora que as coisas apertam, nós devemos descansar e não entrar em aflição, né? Não entrar em desespero, mas nós devemos sim deixar Deus agir, e seja, né, o que o Senhor quiser, para a honra e glória do nosso Deus. A segunda coisa que Paulo fala aqui, ainda nesse momento da carta, ele também faz referência ao amor. Então, os efésios tinham uma fé que foi um testemunho, mas também um amor para com todos os santos. Outra característica que nós, como servos de Deus, devemos ter, né? Devemos expressar na nossa vida, né? Então, o amor existente nos Efésios, né, foi motivo de gratidão de Paulo a Deus, né? Nós nos lembramos que 1 Coríntios, capítulo 13, né, todo o capítulo, ele é o capítulo da excelência do amor, né? Mostra ali, de forma detalhada, a expressão do amor que agrada a Deus, né? Do amor verdadeiro, o amor que agrada ao Senhor. Então, ainda que nós passamos por aflições, né? Acho que eu pulei uma aqui. Não, tá certo. Então, ainda que nós passamos por aflições, né, nós devemos, como salvos, expressar o nosso amor, expressar o amor de Deus derramado em nossos corações. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 1, a partir do verso 1. Nós vamos ler só 5 versículos, rapidinho. Romanos 5, a partir do verso 1, ele diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, que nós já tratamos, né? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente
acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja que ele está falando de tribulações, né? Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? Então, o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Será que nós expressamos esse amor, né? Aqui ele fala, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala desses dois pontos, né? Da fé, e ele também fala do amor. E ele nos diz aqui, foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, né? Que nos foi outorgado, que nos foi dado. Nós devemos nos lembrar, né? Nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? E que o amor de Deus, né? Também foi derramado em nós. Então, algumas coisas desse texto que eu quis grifar, né? Nós somos justificados por fé, nós temos paz com Deus, por Cristo nós temos acesso à graça de Deus e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Então, temos, por meio da fé e do amor em Cristo, motivos suficientes para nos mantermos firmes e nos mantermos firmes no Senhor, né? E que isso seja para a glória de Deus, né? A glória de Deus também é um assunto que é tratado aqui. Não viu? Tem 5 minutos. A glória de Deus, né? Ela é um assunto que nós devemos sempre observar na nossa vida, né? Diz aqui nesse texto que nós estamos lendo, tem 3 vezes. Ok, já vou encerrar. Os versículos, capítulo 1, versos 6, 12 e 14, eles ressaltam, né, que tudo isso foi feito para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, que maravilha, né? Não importa a situação que nós estamos. Se tem que enfrentar a Covid, a gente enfrenta, né? Se tem que enfrentar perseguição, né? Aí na Inglaterra a gente sabe que tem o problema dos muçulmanos e outras que é muito mais evidente do que aqui, mas nós podemos louvar a Deus. Então, queremos também, assim como Paulo, orar, né, dando graças a Deus pela fé dos irmãos e pelo amor de Deus derramado em vossos corações. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado da oportunidade. Amém. Que a palavra de Deus abunde, né, em nossos corações. Amém. Muito obrigado. Amém. Passa a palavra aí para quem tem direito. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço o Edson por ter atendido nosso convite e, sem aumentar muito, vamos relembrar novamente nossas orações pela família, pela igreja, pelos pastores, porque isso aí eu acho que é a pedra fundamental de tudo. E quando fecha a família, fecha a igreja, fecha os pastores, fecha tudo. Que a gente tem que sempre estar pensando nisso aí. E pelos doentes. E se não tiver mais alguém pedido, o Edson ora para nós. Amém. Sim. Tem algum pedido? Eu quero pedir oração pelos enfermos, que hoje foi um dia bem intenso no nosso grupo Shalom Adonai, que é um grupo que pertence ao Brasil, e muitas pessoas enfermas no Brasil, é o que nos está chegando aqui a nós em Londres, e estão pedindo oração. Então, eu peço oração pelos enfermos e pelas famílias do Brasil e as famílias universal. Amém? Verdade. Então, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome. Tu és digno, ó Deus, de honra, de glória, de louvor. E, Pai amado, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos dá de reunir o Teu povo para
buscar ao Senhor por meio da tua palavra e também, ó Deus, para falarmos com o Senhor por meio da oração. Ó Deus, nós queremos, como foi pedido, lembrar das famílias, em especial, ó Deus, as famílias dos seus servos. Nós queremos rogar a tua graça, a bênção do Senhor, a misericórdia tua, Deus, na recuperação, na união das famílias, na busca, Senhor, por conhecer mais a Ti, no prazer, ó Deus, de ler a Tua palavra, de cultuar ao Senhor. Tá, ó Deus, que Teu Santo Espírito tenha liberdade de trabalhar nas vidas de cada um dos Teus servos e também, ó Deus, trazendo de volta aqueles que estão, por algum motivo, se afastando, se entristecendo, ó Deus, que possam lembrar das maravilhas, ó Deus, da Tua palavra, da salvação que o Senhor nos tem dado em Jesus Cristo. Pedimos o perdão do nosso pecado, ó Deus, porque sabemos que falhamos e muitas vezes, ó Deus, nos afastamos do Senhor, ainda que às vezes dentro da própria igreja. Mas rogamos a Deus a Tua misericórdia e graça. Agradecemos por estes irmãos que têm permanecido firmes, ó Deus, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor em oração. Abençoa-os. Lembramos o pedido da irmã Sônia, pelos enfermos, ó Deus, o mundo todo está carecendo dessa enfermidade da Covid e outros por outras doenças. Nós também clamamos ao Senhor, rogamos a Tua bênção, que possa, Deus, curar os enfermos, restabelecer a saúde e assim, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido. Em especial, clamamos pelo Teu povo, ó Deus. Tem misericórdia, fortalece, restabelece, ó Deus, os salvos, aqueles que o Senhor tem, ó Deus, separado para Ti, ó Deus. Ó Deus, assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado. Agora é hora do café. Eita, você vai servir o cafezinho para nós. Podemos tomar um cafezinho aqui agora, até cortar, né? Eita, então tá bom. Eu quero dizer obrigado aí aos irmãos. Que bom, né? A gente poder fazer. Aí, Jair, como é que funciona? Agora não vai ter mais, né? Vai suspender? Vocês fazem de vez em quando, né? Não,